Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo vou mostrar para vocês como começar a analisar dados. Essa é uma etapa fundamental em todo projeto de ciência de dados. Vem comigo! Sem enrolação, já vou compartilhar minha tela com vocês e vou explicar todo o passo a passo do início de uma análise de dados, falando sobre cada comando utilizado. Agora que você já está vendo minha tela, não precisa se preocupar em copiar estes comandos. Pode ficar tranquilo que todo esse material está disponível aqui para download. Esses comandos que estou mostrando para vocês faz parte de uma etapa inicial de análise de dados, ou também a chamada análise exploratória. Fazemos esse tipo de análise sempre que iremos começar a analisar os dados para fazer qualquer tipo de trabalho voltado à ciência de dados. É nessa etapa que iremos ter uma visão geral de como estão os dados que temos em mãos. Para iniciarmos os comandos básicos em Python para uma análise de dados, vamos responder algumas perguntas referentes aos dados que temos. Qual a quantidade de clientes que possui financiamento de cada produto? Qual o menor valor financiado? Qual o maior valor financiado? Qual o cliente que possui menor idade? Qual o cliente que possui maior idade? Vamos simular aqui que nós temos em mãos alguns dados de um financiamento, por exemplo, tá bom? Esse arquivo de dados também vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, tá bom? A primeira coisa que temos que fazer é importar os pacotes que a gente vai utilizar. Então aqui a gente vai começar a execução dos comandos, tá? A gente vai estar importando o pandas, o matplotlib, o seaborn e o warning. Aqui, todo o comando eu vou deixar comentado passo a passo para que ele serve, tá bom? E também eu gravei um vídeo já sobre os comandos iniciais do Python, onde eu falo muito mais em detalhes e tem mais de 130 comandos para vocês irem lá baixar e utilizar. Eu vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo. Importamos aqui já as bibliotecas. Vamos importar esse outro comando, vamos executar. Aqui a gente vai estar agora carregando os arquivos que temos, ou seja, nós temos um arquivo chamado dados.csv. A gente vai carregar e vai jogar para dentro de um data frame. O data frame nada mais é do que como se fosse uma tabela de Excel, ok? Só que é em Python. E por lá a gente vai conseguir manipular, utilizar e analisar os dados. Agora a gente vai executar aqui esse comando e a gente vai jogar o arquivo de dados que temos para dentro de um data frame do Python, tá bom? Prontinho, já está carregado. Agora a gente vai olhar como estão os dados aí desse nosso arquivo. Observe aqui que a gente tem 343.297 registros no arquivo e 13 colunas. Agora a gente vai ver as primeiras linhas do arquivo. Com o comando head, a gente visualiza ali as primeiras 5 linhas do arquivo. Então nós temos ali o ID do cliente, data de aquisição, dias e assim por diante. O comando tail, ele vai mostrar as últimas linhas do arquivo. Por que é importante também a gente olhar sempre as últimas linhas do arquivo? Porque às vezes a gente está importando um arquivo de Excel. E no final lá tem total, subtotal, e a gente já pode ver se no arquivo tiver isso, é uma sujeira que a gente não vai usar na nossa análise e a gente vai lá e exclui, tá bom? Vamos ver o período dos dados que a gente tem em mãos. Então a gente tem dados ali de 3 de janeiro de 2015 até 6 de dezembro de 2021. Agora a gente vai começar a ver ali de forma geral como são os dados do nosso arquivo. A primeira coisa que a gente faz é visualizar as informações desse arquivo. Então aqui ele vai mostrar para a gente todas as colunas, tá? O nome das colunas, e vai mostrar aqui o tipo de dado dessa coluna, se é um inteiro, se é um objeto, tá? Se é um float. No Python, objeto é uma string, tá bom? Agora a gente verifica se a gente tem algum valor nulo dentro do arquivo, algum dado que está em branco, tá vendo? Idade do cliente, a gente tem 12 linhas do arquivo que estão em branco, ou seja, não tem idade. Isso a gente vai precisar analisar futuramente lá como que a gente vai tratar isso. Aqui a gente visualiza quais são ali os registros que estão com a idade do cliente em branco.
Ou seja, está vendo ali que a idade de cliente fica NaN? É not a number, significa not a number, ou seja, tem branco, não tem nada. Aí o Python ele marca ali como NaN ou NaN, tá? Agora vamos começar a verificar a média das variáveis, tá? Tá vendo? A gente vê ali que dias ativos, ou seja, dias que o cliente já está com esse financiamento em andamento, são 520 dias, tá? O comando min é de média, tá bom? A gente pode também verificar a mediana da variável. Tá? Mediana ela é uma medida estatística utilizada para demonstrar ali o valor do meio da variável. Vamos supor, nem sempre é interessante a gente partir olhando a média, porque a média ela pode distorcer. Imagina se você tem lá, geralmente a maioria dos seus dados estão em torno de 50, por exemplo. Tá? E aí você tem um número que está como 500. A média vai ficar distorcida. Ou seja, então é sempre bom a gente olhar também a mediana. A gente vai olhar o desvio padrão e aqui a gente vai fazer um describe do arquivo. Ou seja, o que é um describe? Ele vai mostrar ali as medidas estatísticas já de forma resumida de todas as variáveis. Dá uma olhada aqui, ó. Mas o describe ele só mostra as variáveis que são números, tá? Ou seja, porque não tem como você fazer uma medida estatística em variáveis que são string. Então a gente vê ali dias ativos do cliente, a gente tem ali ó, as medidas, tá vendo? A gente tem a contagem total, a gente tem a média, a gente tem o desvio padrão. Esse STD, que em inglês é Standard Deviation, ou seja, é o desvio padrão. O mínimo, o primeiro quartil, a mediana, que é o segundo quartil, o terceiro quartil e o máximo, tá vendo? Então ele vai dar ali já um resumo de todos os dados ali, como que estão distribuídos. A gente já consegue ter uma ideia ali, começa a ter uma visão geral dos nossos dados. Tá? Lembrando, pessoal, aqui é uma análise básica, uma análise exploratória, mas para a gente ver como que estão os nossos dados. Tá? Alguns comandos aqui que eu estou passando de forma mais rápida, eu falo mais em detalhes deles no outro vídeo que eu comentei com vocês, que tem o link aqui na descrição, tá bom? Outra forma de avaliar e exibir as informações, a gente pode usar um comando aqui e verificar, por exemplo, a gente pode ver o valor mínimo, máximo, média, mediana em moda ali de uma determinada variável ou de todas. Aqui eu estou dando alguns exemplos, tá bom? De como funciona. Mas com esse arquivo em mãos você pode também estar fazendo, mudando aqui, executando e treinando, praticando para ir aprendendo mais. Sempre é importante também a gente verificar as colunas dos arquivos. E agora um ponto legal é a gente verificar a quantidade de valores únicos por coluna. Para isso a gente vai executar esse comando e ele vai mostrar, tá vendo, quais são os valores únicos ali que nós temos em cada coluna. Ou seja, prazo de financiamento. A gente tem 4 prazos só de financiamento em todo o arquivo, por exemplo. Produto, mesma coisa, nós temos 4 produtos. E agora a gente começa a fazer uma análise e responder algumas perguntas ali do nosso exercício inicial. Por exemplo, pergunta 1. Qual a quantidade de clientes que possuem um financiamento de cada produto? A gente simplesmente vai dar um group by, tá? Na coluna produto e vai ver ali a quantidade de cada cliente que tem um determinado produto, ou seja, automóveis, caminhões, imóveis e motocicletas. E aqui a quantidade de cliente em cada produto. A pergunta 2. Qual o menor valor financiado? Da mesma forma, a gente vai lá, procura o valor da tabela. Qual é o menor valor financiado? É o valor de 20 mil. Também a gente pode responder a pergunta 2 da seguinte forma. Em vez da gente ir lá e fazer um group by, a gente pode usar a função min, que já está pronta no Python, é só você executar, ele vai te dar aqui, ó, 20 mil. A pergunta 3, qual o maior valor financiado? Da mesma forma que fizemos com o mínimo, vamos fazer com o máximo. Então a gente pode ver isso de duas formas, fazendo um group by ou indo direto pela função max, também vai dar o maior valor aqui para a gente. Qual o cliente que possui a menor idade? É a mesma coisa, a gente só vai mudar a coluna.
gente vai ver lá o mínimo, e o cliente que possui a maioridade, a gente vai ver o máximo, o max. Ou seja, tá vendo que aqui, por exemplo, ele mostra um valor de 100, ou seja, o cliente tem 100 anos. Isso é um dado que quando a gente estiver fazendo uma análise mais avançada, ele vai aparecer como um outlier, que é um valor discrepante, ou seja, geralmente a gente vai ter ali como idade, por exemplo, 50, 60, 40 anos, e aí você vai ter alguns valores muito acima do normal, que isso são os outliers. Também existe uma forma de tratar outliers, tá? Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link onde eu trago uma análise de dados mais avançada, explicando sobre outliers, como tratar outliers e muito mais coisas, tá bom? Vale a pena dar uma olhada. Agora, pessoal, a gente pode visualizar essas mesmas informações através de gráficos, porque quando a gente está fazendo uma análise, os gráficos também nos ajudam muito a interpretar as informações de uma forma mais visual, mais amigável. Eu trouxe aqui também alguns comandos, tá, de exemplos para vocês, para a gente visualizar essas informações através de alguns gráficos. Vamos dar uma olhada. Antes da gente começar a dar uma olhada nos gráficos, pessoal, eu quero dizer que o meu canal é novo aqui no YouTube e o meu objetivo é toda segunda, quarta e sexta postar vídeos novos que possam agregar conhecimento e valor para você. Então, se você puder me ajudar deixando seu like e se inscrevendo no meu canal, eu vou ficar muito agradecido. Executando essa célula, a gente visualiza aqui um gráfico de Boxplot. O que é um Boxplot? Ele é um gráfico que ele te dá ali já algumas informações. E aí, como que a gente interpreta esse Boxplot? Tá vendo? Ele vai mostrar aqui para você o valor mínimo e o valor máximo. Então, sempre aqui os extremos são valores mínimos e máximos, tá? Aqui, essa parte que está colorida significa o quê? O primeiro quartil. A linha aqui é a mediana dos dados. E aqui, a linha de cima, a parte de cima, é o terceiro quartil, tá? A gente vai entender um pouco mais sobre medidas estatísticas num outro vídeo que eu comentei com vocês sobre análise de dados avançada, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem um histograma, tá? Um gráfico de histograma, ele é diferente de um gráfico de colunas, um gráfico de barras. Por quê? O histograma, ele serve para a gente avaliar qual a distribuição dos dados em uma determinada posição. Por exemplo, observe que no eixo X, que é a parte horizontal aqui, nós temos os dias ativos, tá? E no eixo Y, que é a coluna vertical, a gente tem a contagem ali de clientes, tá? Então observe aqui, ó, que o histograma ele nos mostra o seguinte: dias ativos. Repare que aqui em torno de 180, tá vendo onde tem essa barra maior, tá? A gente tem aí em torno de 40 mil clientes. É isso que o histograma nos mostra, ou seja, qual a quantidade que está distribuída ali de informações, ou seja, de clientes, tá? Por dias ativos, tá ok? Um outro gráfico simples é que a gente pode estar olhando um gráfico de barra, tá bom? E a gente pode estar analisando aí o prazo de financiamento, tá vendo? Lembra que lá atrás a gente identificou, quando a gente fez a distinção ali de valores por coluna, que nós tínhamos 4 prazos de financiamento? Dessa forma, é uma forma mais simples e fácil da gente visualizar e entender. Então a gente tem financiamento de 36 meses, 60, 120 e 240 meses. Aqui a mesma situação, a gente vai ver ali como tá separado os valores de tabela, tá bom? Então a gente tem ali financiamento de 20 mil, de 80 mil, de 230 e de 300 mil. Por último aqui a gente tem também a contagem de valor de tabela, só que por produto, ou seja, aqui a gente está vendo ali o valor de tabela, tá? De acordo com cada produto. Uma outra forma também da gente visualizar essas informações. Se você ficou com alguma dúvida sobre os pontos que eu mencionei neste vídeo, ou se tiver alguma sugestão de algum assunto que gostaria de saber mais, por favor, escreva aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.